Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista e terapeuta integrativa e também sou a criadora do conceito melasma lapidado. A raiz do melasma, que é uma das raízes mais difíceis de tratar, mais terríveis e que é pouco dita, ou quando dita é muito pouco explicada, são as toxinas. O estresse. Bom, as lapidadoras já sabem, essa é uma perguntinha que a gente sempre faz para nossa paciente. Coração dispara quando tá nervosa? E o estresse faz o quê? Afeta o coração. Nem sempre nós olhamos para nossa paciente e percebemos, não é que necessariamente ela tem um problema de coração, um problema no miocárdio, uma falha na válvula. Não, gente, não necessariamente isso. Emoções. As emoções que liberam toxinas. E libera tanta toxina e emoção que faz com que o coração tenha um aceleramento. O taquicardia no nervoso. Não tem o pincher? Vocês já viram aquele cachorrinho pincher? Ele fica tão nervoso que ele infarta e morre. Isso acontece. E isso acontece com a gente também. Nosso coração dispara, a pressão cardíaca sobe. Tudo pelas toxinas que o estresse liberou no corpo. Há uma aceleração ali, ó. Gente, e tudo isso vai gerando melasma. Para você ver como nós precisamos conversar com as nossas pacientes, como nós precisamos ter liberdade com elas e como nós precisamos ter conhecimento para explicar tudo isso para elas, porque senão vai ser bem difícil encontrar a raiz do melasma e tratar. Então, conhecimento é poder. Nós precisamos compreender tudo isso e colocar isso tudo em prática. E a última dos sentimentos que liberam toxinas do nosso corpo é o medo. Quando nós estamos com medo, quando a nossa paciente passa por medo, ela tem problemas renais. Eu passei uma fase bem difícil na minha vida, com muito medo. Para mim foi bem difícil. Eu morava sozinha aqui. As minhas finanças estavam indo de mal a pior, eu fiquei endividada, eu não conseguia ver essa perspectiva de melhora. E minhas finanças estavam terríveis, eu estava endividada, eu passei por situações bem complicadas de parte financeira e não tem tanto tempo isso. Foi em 2016. E eu passei muito medo, gente, muito medo mesmo, eu não conseguia... É difícil, né? Eu era sozinha e tal. E naquele tempo eu comecei a ter cálculo renal atrás de cálculo e dor no rim, e muita dor no rim, e eu não sabia. Isso que eu tô falando pra vocês hoje eu não sabia. Eu não sabia. E comecei a ficar mal. Teve um dia que um cálculo muito grande desceu do rim e trancou o canal da uretra. Eu fiquei uma semana sem o rim trabalhar porque ele estava obstruído. E hoje, inclusive, ele é maior que o outro, é o rim direito, ele é maior. E eu precisei passar por um processo cirúrgico para fazer a remoção dessa pedra. E o que era ruim ainda piorou, né? Se eu já estava ruim financeiramente, eu precisei gastar com cirurgia, porque naquela época eu não podia fazer uma cirurgia que cortasse. E geralmente no SUS corta, né? Eu não podia fazer porque eu estava extremamente anêmica. Então eu precisei fazer uma cirurgia de videolaparoscopia e essa cirurgia era somente no particular e acabei tendo que pegar dinheiro emprestado com meu pai para conseguir fazer. E graças a Deus, né, que ele sempre teve aí, meus pais são maravilhosos comigo, sempre me ajudaram em tudo que eu precisava. Emprestado não, gente, porque eu nunca paguei, ele me deu, né? E assim, glória a Deus pela vida deles na minha vida naquele momento em que eles puderam me ajudar. Então, assim, eu sempre tomei água, sempre bebi água o suficiente, não é uma coisa que eu não fazia, porque geralmente fala assim, tem cálculo renal, é só porque não bebe água. E eu ainda falei isso pro médico que me atendeu, eu bebo sim, eu bebo água sim. E ele falou, não, você não bebe não, porque você não tava desse jeito. Eu falei, mas que coisa, né? E eram as minhas emoções, gente. Era o medo que eu tava vivendo, o medo, a insegurança, a incerteza. E olha como tudo isso faz sentido hoje. E sempre que eu sinto algo de parte emocional, o meu rim grita.
Quando eu perdi meu avô, eu estava na capital aqui do nosso estado, que é Cuiabá, em um curso. E me doeu muito ter perdido meu avô, sabe? Eu não consegui dar um último abraço nele. Ele estava lá no Rio Grande do Sul, então mesmo que eu não importava o que eu fizesse, eu não ia conseguir chegar a tempo. E eu acho que a gente tem que abraçar os que estão vivos, né? Depois que partiram, eles estão com o Senhor. E eu não pude viver o luto. Ele faleceu na sexta-feira à noite, no sábado e no domingo eu estava em curso. E eu não pude viver o luto, porque eu penso assim, a gente tem que viver os nossos sentimentos, sabe? Uma perca, você tem que viver o luto, você tem que chorar, você tem que sofrer e depois você tem que ressignificar e deixar ir. E eu lembro das palavras do meu pai, ele falou assim, filha, meu pai estava lá. Ele falou, filha, só pensa no legado que teu avô deixou. Ele deixou coisas lindas e ele tinha deixado. Ele é uma pessoa que é minha inspiração, pela forma linda com que ele sempre conduziu as coisas. Só que naquele momento eu não pude viver o luto. Quando eu cheguei segunda-feira aqui, eu cheguei no domingo à noite ainda, segunda-feira eu fui trabalhar normal. E daí eu tava atendendo minhas pacientes quando foi assim umas 2 horas da tarde, meu rim começou a doer de um jeito que eu não podia entender. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô morrendo. E daí eu cheguei na secretária e falei assim, desmarca, eu não tenho condição de trabalhar, eu tô com muita dor, muita dor. E nisso tinha uma osteopata lá no instituto e ela olhou pra mim e falou assim, que dor que você viveu e você sufocou. Eu olhei pra ela assim, eu falei, é o luto do meu avô que eu não chorei. E daí ela falou, vai pra casa, se enrola na cobertinha, chora, não toma remédio. Amanhã você vai estar bem. E foi o que eu fiz. Cheguei em casa, fiz um chazinho, que na época ela falou que era pra mim fazer, eu não me lembro mais qual é. Me enrolei na cobertinha, chorei tudo que eu precisava chorar. Orei para que o Senhor tirasse de mim aquela dor. E no outro dia eu tava bem. Olha que coisa mais linda. É tão perfeito quando a gente entende o nosso corpo. Olha como o nosso corpo responde. E é isso, sabe? Eu tô trazendo esses exemplos para vocês entenderem que tudo isso é muito real. Então, cada pessoa, cada paciente nossa vai ter um órgão de choque. Tem aquela, como disse a Karina, que quando vive as coisas dói o estômago. Tem aquela que ataca a parte respiratória. Tem aquela, assim como eu, que é o rim. E olha aí, nós precisamos ter conhecimento desse conteúdo. Ó, a Juscelie tá falando, é a mais pura verdade. O melasma piora muito quando fico estressada ou com algum problema. É as toxinas que as emoções liberam no seu corpo.